Existe uma mensagem silenciosa que o mercado está tentando nos entregar, mas a maioria das pessoas ainda está olhando para o lugar errado. Durante muito tempo ouvimos a narrativa de que o Bitcoin seria o novo ouro digital. Mas quando observamos o comportamento do mercado nas últimas semanas, percebemos algo muito interessante. Os ativos não estão caminhando juntos. E isso necessariamente não significa que um está forte e o outro está fraco. Significa que o mercado está atribuindo funções diferentes para cada um deles. Enquanto o Bitcoin continua sendo tratado como um ativo de risco no curto prazo, o ouro continua sendo a principal narrativa de proteção em momentos de incerteza. Mas existe uma pergunta muito importante a se fazer: será que essa divergência é um sinal de alerta ou uma oportunidade silenciosa que poucos investidores estão percebendo? Porque hoje eu vou conectar Bitcoin, ouro, dólar, liquidez global e comportamento institucional. E no final desse vídeo eu vou mostrar um indicador que eu estou monitorando antes de tomar qualquer decisão importante no mercado. Então, fica comigo até o final, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e levar a educação financeira para mais pessoas. Vamos começar desmontando uma narrativa muito popular. Muitas pessoas acreditam que o Bitcoin e o ouro sempre caminham juntos, mas a realidade é bem mais complexa. A correlação entre esses dois ativos é bem mais dinâmica e muda constantemente. Existem momentos, sim, que eles caminham na mesma direção, mas também tem períodos que eles seguem direções completamente diferentes. E é exatamente isso que estamos observando no momento. E hoje a discussão não é mais quem está subindo, quem está caindo. A discussão bem mais relevante é qual papel cada ativo está desempenhando na carteira dos grandes investidores. Essa é a pergunta que realmente importa. Porque quando o investidor institucional busca proteção imediata, o ouro continua sendo o ativo de referência. Já o Bitcoin anda nos sinalizando que ele anda respondendo fortemente à questão de liquidez global. Os investidores experientes, eles não observam apenas o preço, eles observam o comportamento do capital. Agora vamos ampliar a nossa visão. O mercado segue extremamente dependente de três variáveis: o comportamento do dólar, a trajetória dos juros, a liquidez disponível no sistema financeiro. Sempre que o dólar ganha força, os ativos considerados de risco tendem a perder tração. Isso acontece porque os grandes investidores procuram posições mais defensivas. E é exatamente por isso que o Bitcoin está encontrando dificuldades para retomar um movimento direcional mais forte, porque no curto prazo o Bitcoin está sendo visto pelo mercado como ativo de risco. Mas o mercado ele não está pessimista, o mercado está cauteloso. E existe uma grande diferença entre essas duas palavras. O pessimismo ele gera fuga, a cautela ela gera espera. E hoje nós estamos vendo um mercado que procura novos gatilhos econômicos. E eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários o que você acredita. Você acredita que o Bitcoin é um ativo de reserva de valor ou o Bitcoin está mais para um ativo tecnológico? Me conta aqui porque eu quero saber a sua percepção. Na parte técnica, nós observamos que o Bitcoin vem construindo uma região de consolidação. E existe um erro muito comum que muitos investidores cometem.
Eles interpretam a lateralização do preço de um ativo como um momento de falta de oportunidade. Aí é que está, os grandes movimentos geralmente surgem a partir de um movimento mais contido, uma aparente monotonia. E é justamente nesses momentos que o mercado acumula energia. E é por isso que, ao invés de perseguir o preço, eu estou de olho no comportamento. Quem está entrando, quem está saindo, como o volume tem se comportado, como os investidores institucionais estão reagindo. E essas perguntas são muito mais importantes do que você ficar aí tentando adivinhar o preço no próximo candle de 5 minutos. E quem corre atrás de preço geralmente chega atrasado no próximo movimento. E aqui chegamos ao ponto mais importante do radar dessa semana. Existe uma variável que merece toda a nossa atenção: a liquidez. Nenhum grande ciclo de alta do Bitcoin acontece sem liquidez. O Bitcoin pode ter fundamentos fortes, pode ter adoção crescente, pode ter apoio institucional, mas sem expansão monetária, os movimentos tendem a ser muito mais lentos. Por isso aqui eu não estou olhando apenas para o gráfico do Bitcoin. Eu estou observando o ecossistema inteiro, porque o dinheiro sempre deixa rastros. E esses rastros aparecem antes do preço. O preço reage, a liquidez acontece. E na minha visão de especialista em Bitcoin, eu vejo 3 cenários. Um cenário mais otimista, em que ocorreria com o enfraquecimento do dólar, melhora da liquidez global e uma retomada gradual do apetite ao risco, que nesse momento não está acontecendo. O segundo cenário que eu percebo é um cenário neutro, uma continuação de consolidação enquanto o mercado aguarda cautelosamente os próximos dados econômicos que saem nos Estados Unidos. E o terceiro cenário é um cenário de pressão, cenário pressionado, é um fortalecimento adicional do dólar por questões macroeconômicas, por questões geopolíticas, e isso causa, logicamente, uma redução ainda mais acentuada do apetite ao risco. Mas existe uma característica dos mercados fortes: eles não avisam quando vão subir, eles testam primeiro a paciência dos investidores. E lembre-se, o mercado recompensa antes a disciplina, mas muito antes do que ele recompensa a velocidade. E eu já quero pedir para você deixar o like para mim se essas informações fizeram sentido para você e te ajudaram de alguma forma. Não se esquece também de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que quer entender um pouco mais sobre o cenário global e sobre as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Qual a minha postura nesse momento? Nesse momento, a minha estratégia é muito simples. Eu sigo acompanhando o fluxo de capital institucional, a liquidez global e o comportamento do dólar. E eu ainda observo de perto a dinâmica entre ouro e Bitcoin. Isso tudo, gente, com um olhar também lá no índice de medo e ganância, que nesse momento está marcando 20, ainda estamos em extremo medo. E essa estratégia, ela tem uma finalidade, que é evitar tomadas de decisões emocionais, porque nem sempre fazer mais é a melhor estratégia. Às vezes a decisão mais inteligente é preservar seu capital e a sua energia e esperar a confirmação do contexto. E se você gosta dessa forma de interpretar o mercado, conectando macroeconomia, comportamento e estratégia, é exatamente esse raciocínio que eu aprofundo de pertinho com os meus alunos na mentoria. Porque o nosso objetivo não é decorar notícia, é aprender a construir uma visão própria, autônoma do mercado. E se tem uma mensagem que eu quero que você leve desse radar Bitcoin dessa semana, é a seguinte: pare de perguntar apenas para onde o preço está indo. Comece a perguntar para onde o capital está indo. Porque o mercado fala todos os dias. A questão é, você está sabendo ouvir?
E eu quero saber de você. Você está ouvindo só o ruído ou você já sabe interpretar a mensagem? Eu sou Sheila Faria, encontro vocês nessa quarta-feira, um pouco mais cedo, porque nós temos o Jogo do Brasil e na sexta-feira, sexta-feira da Mente Estratégica, eu trago o capítulo 17 do livro A Psicologia Financeira. E esse capítulo fala a sedução do pessimismo. Então, eu espero vocês na quarta-feira. Eu informo o horário para vocês lá no Instagram. E não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube também. Então, um beijo e até o próximo Radar Bitcoin. O preço reage, o contexto explica. E quem aprende a ler o contexto deixa de perseguir o mercado e começa a se posicionar antes dele. O mercado está nos dizendo que a Sheila está gripada. E com calor e não pode ligar o ar. E o ventilador dela quebrou. Agora, pelo amor de Deus.